Queridas e queridos estudantes do segundo ano do ensino médio do Colégio Conquista. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Seba, de Geografia, e nesse vídeo nós vamos iniciar o estudo da nossa aula 7, que trata de distribuição e crescimento da população mundial. Alerto vocês que essa aula será dividida em dois vídeos, em duas partes. Este e um outro vídeo na sequência de continuidade. Bem, quando nós falamos de estudo de população, nós estamos falando de demografia. Demografia é a ciência que estuda a população, as populações do mundo e sua dinâmica, os seus comportamentos nos territórios, certo? E como que é feito isso? A demografia faz isso, primeiro, coletando dados quantitativos, contando as populações e contando aspectos da vida das pessoas nessas populações. Renda, educação, alimentação, etc. Com esses dados quantitativos, nós conseguimos organizar, formular informações sobre as condições de vida dessas populações, certo? Com isso, nós ainda fazemos, na sequência, uma análise qualitativa dessas populações. O que é isso? Nós podemos dizer se a qualidade de vida dessas pessoas é boa, é média, é ruim. E qual o objetivo de todo esse trabalho? Formular políticas de desenvolvimento social e econômico. Ou seja, a demografia contribui para os governos formularem mecanismos de melhorar as condições de vida das pessoas, certo? Então é um estudo muito importante. Bom, o primeiro conceito que nós devemos analisar aqui nos nossos estudos é o conceito de população absoluta. Pessoal, é bem simples. População absoluta é a quantidade de habitantes num determinado território. Então, como que a gente obtém isso? Contando o número de pessoas num determinado território. Contem aí 17 habitantes. Segundo território, contem 2 habitantes. Terceiro território, contem 19 habitantes. Então, essas são as populações absolutas desses territórios. Bom, quando um território tem uma população absoluta pequena, nós dizemos que ele é pouco populoso. E quando um território tem uma população absoluta grande, nós dizemos que ele é muito populoso. Nessa tabela, nós temos os 10 países mais populosos do mundo. Ok? Então, percebam que aqui tem o número, a quantidade da sua população absoluta em 2017, o quanto que cada população representa da população mundial. Percebam que esses 10 países congregam mais da metade da população mundial. E percebam também que o nosso Brasil está em quinto lugar, é o quinto país mais populoso do mundo, certo? Bom, um outro conceito de população, que é muito importante vocês entenderem, é o de população relativa, também chamada de densidade demográfica. Para chegar nesse valor, nós devemos fazer um cálculo. Nós devemos pegar a população absoluta de um território e dividir pela área do território. O resultado que nós obtivermos será o de habitante por quilômetro quadrado. Um exemplo. População do Brasil, aproximadamente 211 milhões de habitantes. Área do Brasil, aproximadamente 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Nós dividimos a população absoluta pela área do Brasil e obtemos, então, a sua população relativa. Olha a população relativa do Brasil aí. 24,81 habitantes por quilômetro quadrado. Ok? Então, vocês têm que saber diferenciar população absoluta de população relativa. E, a partir da população relativa, a gente consegue definir se um território é pouco ou muito povoado. Observem. Aqui nós temos 2 habitantes nesse território. População pequena, como nós vimos, não é? E sobra espaço.
Então, aqui nós dizemos que ele é pouco povoado. Aqui nós temos uma população, lembram-se, 17 habitantes nesse território. 17 habitantes para este território é muita gente. Falta espaço, portanto, é muito povoado. E agora, qual dos dois é mais povoado? Este ou este? Pessoal, este último que subiu aqui, ele é menos povoado do que este. Por quê? Observem, embora a população deste seja de 19 habitantes e este 17, olha o espaço. Onde você tem mais espaço? Aqui. Sobra mais espaço, mesmo com a população sendo maior. Então, o que define se é muito povoado ou mais povoado que o outro é a relação da quantidade de habitantes no território, ok? Bom, aqui nós temos uma tabelinha que ajuda a gente a entender melhor isso. Eu quero saber quais são os países mais povoados dessa tabela. Em que coluna que eu devo olhar? A de população absoluta? Não. População absoluta tem a ver com populoso. Eu devo olhar, então, na coluna ao lado, na coluna da densidade demográfica, ou população relativa. Vamos observar aqui, então. Qual o país mais povoado dessa tabela? A Índia, 386 habitantes por quilômetro quadrado. Depois, a China, 145 habitantes por quilômetro quadrado. Olha o Brasil aqui, logo abaixo. 24 habitantes por quilômetro quadrado, como nós vimos. Ok? Se nós olharmos outros aqui, olha o Canadá, 4 habitantes por quilômetro quadrado, pouco povoado. Ok? Então, é na densidade demográfica que nós olhamos para decidir se o território é pouco ou muito povoado. Certo? Pessoal, agora nós interrompemos, então, este vídeo, a parte 1 da nossa aula 7, e daremos sequência a ela no próximo vídeo. Até lá, então, e muito obrigado.